menos 9 pessoas morreram durante um ataque armado a uma escola no Canadá. Por que isso chama tanta atenção? Principalmente pelo contexto do lugar. Essa é uma região do Canadá de poucos habitantes. A cidade em que fica a escola tem cerca de 2.400 habitantes. Como os próprios moradores dizem, todo mundo conhece todo mundo. E esse ataque chamou muita atenção por esse aspecto, porque as pessoas conheciam inclusive a atiradora, diferentemente do que normalmente é identificado de perfil de atiradores de escolas. Essa era uma mulher. A polícia acredita que seja muito difícil ainda identificar qual a causa, a motivação para esse ataque. Mas o que se sabe até agora? 6 pessoas morreram ainda na escola, uma morreu a caminho do hospital. A polícia também encontrou 2 pessoas mortas numa casa próxima à escola e a própria atiradora acabou tirando a própria vida, totalizando 10 pessoas mortas, mas são mais de 20 feridos, inclusive feridos em situação mais grave. Um professor brasileiro chamado Jarbas Noronha chegou a dar entrevista ao jornal The New York Times e ele relatou o que aconteceu no momento em que soou o primeiro alarme. Esse alarme tocou dentro da escola, avisando que as portas deveriam ser fechadas, como um lockdown. E aí foi o que aconteceu. Ele isolou os alunos, fechou as portas e ficou numa área segura. Pouco depois, a polícia chegou, todos só saíram da sala quando a polícia informou que estava a situação toda sob controle. Moradores também chegaram a dizer que receberam avisos pelo celular para que permanecessem em casa. Essa era uma escola com 175 alunos matriculados, todos com idades entre 12 e 18 anos. Agora tem uns contextos que nós precisamos analisar também sobre o uso de armas. Essa é uma região muito voltada à caça. O próprio professor brasileiro que deu entrevista ao The New York Times disse que é muito comum as pessoas terem armas justamente por causa da caça. No entanto, a legislação canadense ela é muito rígida quanto à liberação do uso de armas. E o número de incidentes, mortes provocadas por armas é bem menor, por exemplo, do que o índice dos Estados Unidos. Fica em torno de 1,9 por cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, o índice é de 5,7 a cada 100 mil habitantes. Já que nós estamos aqui para analisar contextos e históricos, vamos relembrar alguns dos casos mais marcantes de massacres que aconteceram. A gente primeiro precisa falar do maior massacre registrado no Canadá, que foi no ano de 2020, quando um homem que se passou por um policial acabou tirando a vida de 22 pessoas. Agora, falando sobre contextos históricos de ataques a escolas, a gente precisa lembrar, por exemplo, em 2012, um ataque que aconteceu a uma escola nos Estados Unidos, a escola de Sandhook, quando um ex-aluno entrou na escola e disparou contra várias pessoas, crianças de 6, 7 anos, professores, foram mais de 20 mortos. Durante as investigações descobriu-se também que um pouco antes de ir à escola, ele tinha atirado e matado a própria mãe. Esse autor dos disparos acabou tirando a própria vida. Já se nós formos relembrar os fatos históricos da Alemanha, vamos encontrar 2 grandes momentos em que ex-alunos também entraram em unidades escolares e dispararam contra vários alunos e professores. Em 2002, um ex-aluno de 19 anos entrou na escola e tirou a vida também de dezenas de pessoas. No ano de 2009, isso se repetiu em uma outra unidade. Um outro ex-aluno entrou na escola e tirou a vida de 16 pessoas. Nesses 2 casos na Alemanha, os atiradores também acabaram tirando a própria vida. E a gente precisa lembrar do que aconteceu no Brasil. Em 2011, um ex-aluno entrou na escola Tasso da Silveira e acabou disparando várias vezes. Foram 12 mortos. Ele também acabou tirando a própria vida. Após todos esses crimes, várias mobilizações aconteceram em prol das vítimas e também em prol de uma melhoria na qualidade da segurança nas unidades escolares, discussões também sobre o uso, o porte de armas. Agora é importante destacar as avaliações psicológicas que foram feitas em vários desses casos e que apontaram alguns comportamentos que são semelhantes em todos esses atiradores. São, em sua maioria, ex-alunos, mas são pessoas que foram vistas como solitárias, isoladas, com um grande apego por armas, que assistiam muitos jogos com armas, com assassinatos, e em vários casos foram encontrados documentos que mostraram que os crimes foram planejados, premeditados.
Lembrando no caso que nós estamos citando que aconteceu nas últimas horas no Canadá. Uma mulher foi identificada como autora dos disparos que mataram 9 pessoas. Ela também tirou a própria vida e a própria polícia diz agora que é difícil chegar à motivação desse crime. E claro que esses casos trazem um alerta para todos nós em qualquer parte do mundo para que a gente faça avaliações sobre porte de armas, sobre a segurança nas unidades escolares e sobre a qualidade da saúde emocional desses jovens. É preciso perceber os sinais que muitas vezes passam despercebidos, são ignorados, não são identificados, seja no ambiente escolar ou mesmo dentro de casa. Se toda essa análise fez sentido para você, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente busca entender as notícias e os contextos para traduzir para você.